Muito boa tarde, amigas e amigos. Muito feliz de estar com vocês. A semana termina, o cansaço bate, mas a perspectiva de descansar, de relaxar, das atividades de recarregamento das baterias típicas do final de semana já nos animam a todos. Sexta-feira à noite é o momento da perspectiva boa, assim como domingo à noite já vem toda semana, toda segunda-feira, como processo de reinício, de retomada mais pesado, não é? Que seja então que esse espírito de sexta-feira nos tome agora, como uma renovação de esperança, como uma renovação de alegria, de perspectiva positiva. Muito bem, hoje vamos falar de um assunto interessante, por ser combatido nas Escrituras e por ser buscado, por ser glorificado no nosso momento atual. A idolatria. Nós fizemos da idolatria uma prática para muito além da religião, da perspectiva espiritual, das relações familiares, das relações comuns. Nós endeusamos até mesmo nossos pets, que algumas vezes parecem muito incômodos nos lacinhos, nos adereços, não é? Parecem doentes de tão gordos. E tudo isso é parte da idolatria. A idolatria é um elogio complexo, porque adoenta e paralisa. Não é? É muito interessante como a idolatria é usada como um mecanismo de paralisia. Uma tragédia difícil de ser compreendida por todos nós. Quando nós idolatramos como inatingíveis nossos ídolos esportivos, nossos ídolos artísticos, em vez deles nos estimularem a também praticarmos esportes, buscarmos nossas realizações artísticas, eles nos paralisam por nós os situarmos como ídolos, como deuses inatingíveis, cultuados como maravilhas. Os próprios santos deveriam servir como referências morais para a nossa evolução. Na medida que, por nossa ignorância e pela conveniência das instituições, eles se transformam em perfeições que eles nunca foram. Agostinho, Paulo de Tarso, tiveram vidas
ao contrário, sombrias, Madalena. O que não tira em nada o êxito que eles tiveram ao voltarem suas vidas para a luz, mas eles simplesmente não cabem no figurino de perfeição que a idolatria os coloca. Situados, se assim fossem, como seres humanos que tiveram maravilhosas vitórias sobre si mesmos, nos estimulariam pelo estudo das suas sombras, pelo estudo da vitória sobre as suas sombras, pelas suas luzes. Destino de todos nós. Quando tornados luzes puras, inatingíveis, como fizeram com o próprio Jesus ao dizê-lo Deus, esquecendo de suas próprias palavras de que faremos tudo o que ele fez e mais. Nós os matamos, os torturamos novamente. De que serve um modelo e guia se as instituições montadas alegadamente em seu nome o transformam em inatingíveis? Ora, um modelo que não se pode usar como modelo não serve para nada. Dizer que Jesus é Deus, pelo menos, e muito mais Deus do que todos nós, porque cada um de nós somos também deuses. Mas essa trindade que iguala, que equipara Jesus a Deus, nos paralisa. Exatamente pela falta do modelo e guia que ele é, como revelaram os Espíritos a Kardec, como revelou o próprio Jesus à humanidade ao dizer que faremos tudo o que ele fez e mais. Precisamos, sem dúvida nenhuma, combater a idolatria como era combatida no judaísmo. O judaísmo não consegue entender a tal da Santíssima Trindade que equipara Jesus a Deus. Como assim? Tornar ídolos humanos, equiparar ídolos humanos a deuses, é uma blasfêmia, é uma ofensa à divindade. Que nós fazemos, sim, com nossos ídolos da música, nossos ídolos, que nós falamos com tanto orgulho, mas que nós fazemos com os santos e com Jesus. Falando sobre João Batista, o próprio Jesus nos apresentou como o maior entre os nascidos de mulher, como uma luz, uma referência a ser buscada. Na passagem de hoje é isso que ele fala. Lá em João capítulo 5, versículo 35, Jesus, referindo-se a João Batista, diz: ele era a candeia que ardia e iluminava. Uma candeia que arde e ilumina serve, ajuda-nos em nossas caminhadas, em nossos movimentos, e serve também de referência.
Quem quer que tente caminhar num escuro total, não terá referências, não saberá para onde ir. Ele era a candeia que ardia e alumiava, disse Jesus a respeito de João Batista. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. O que fez Herodes, o assassino de João Batista? Serviu numa bandeja aos seus convidados, a Herodíades, como mais um dos pratos, mais uma das bebidas, mais um dos presentes. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Hoje em dia é tão frequente, não é? Que pessoas importantes, artistas destacados, grandes esportistas, mesmo líderes da comunicação, do empreendimento, mas vazias de valores, sejam idolatradas. Enquanto que pessoas realmente importantes, realmente transformadoras, são combatidas enquanto vivas. A própria lei da física fala isso, que toda ação real gera uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Todo mundo que agir realmente pela melhoria verdadeira da sociedade vai gerar reação. Esses delirantes que idolatram e são idolatrados pela massa apenas reforçam as suas tendências. Tem uma aceitação automática, fácil, porque apenas reforçam suas tendências. São como pais que querem ser populares com os filhos e não educam. Mimam, estragam. Não é? Então é frequente que pessoas importantes, combatidas quanto vivas, sejam idolatradas depois de mortas. Por que que tantos pais, irmãos, amigos, incompreendidos, também os santos, o próprio Jesus, perseguidos em vida, são endeusados depois por religiões, seguidores, sociedades? Você já pensou nisso? Verdadeiros agentes de mudança são depois idolatrados, sugados, esvaziados pelos seus seguidores. Como pode ser que aquele que teve como ato fundante de seu trabalho na terra o deixar os palácios, o deixar o vazio da vida na riqueza, na idolatria, na sociedade, que foi Siddhartha Gautama, tenha recebido por seus alegados seguidores
a posição de ouro, de estátua dourada em palácios enormes, não é uma subversão, não é um esvaziamento, não é um ataque, não é um assassinato a Buda? Como pode que aquele que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, como Jesus falava de si mesmo, tenha recebido em sua homenagem, pelo menos isso foi dito, uma cidade como o Vaticano? Com imagens banhadas em ouro, artes caríssimas, engenharias pesadíssimas para toda a sociedade. Em razão da Capela Sistina, por exemplo, foram feitas contribuições pesadíssimas à sociedade. A cobrança das indulgências, por exemplo, tão justamente combatidas por Martinho Lutero. Não é um assassinato, um reassassinato de Jesus? Não é uma perseguição, uma incompreensão a Siddhartha Gautama? Analise a mente de cada um. Por que então pais, amigos, os santos, o próprio Jesus, perseguidos em vida, são endeusados depois por religiões e sociedades? Se pessoas em geral são o nosso maior desafio, a idolatria esterilizante, especificamente, desses próximos mais próximos e dos líderes morais, são um assassinato simbólico, pois torna essas pessoas que seriam referências para a nossa evolução inócuos, vazios de significado, de importância. A homenagem aos antepassados e luminares é digna, claro. Seu exagero, não. Fazer maravilhosos nossos mortos, puros, no caso dos santos, o próprio Deus no caso de Jesus, com a tal da Santíssima Trindade, é traição ao seu papel de referência, pois assim eles se tornam inalcançáveis. Inalcançáveis. É um assassinato mais terrível do que o assassinato de seus corpos pelos romanos e pelos líderes judeus. A idolatria é isso, uma morte, uma tortura, uma traição a Jesus, a Buda. Assim como a cabeça de João Batista, trazida por Deus, essa mente maravilhosa foi trazida por Deus para nos estimular, e foi reduzida a uma mera atração numa festa, por Herodes e Herodíades e Salomé, parentes iluminares também, colocados diante de nós
como espelhos com suas luzes e sombras, quando cultuados em exagero, boicotam a reflexão e o estímulo. A grande homenagem que podemos fazer aos nossos pais, aos nossos cachorros, a Jesus, a Buda, Mahatma Gandhi, João Batista, é olharmos para nós mesmos através deles. É isso que faz o modelo e guia. O modelo de uma roupa é colocado em cima do tecido para cortar a roupa. O modelo de uma escultura vai amoldando a pedra, o barro. É para isso que os modelos nos servem, para nos fazer crescer, melhorarmos-nos, iluminarmos-nos. Idolatrados não servem para nada. Melhoremo-nos no serviço a nós mesmos, à nossa evolução, aos nossos animais. Sirvamos a Buda, a Jesus, praticando seus valores, melhorando-nos, sendo gratos ao seu sacrifício. Que assim seja, meus amigos, a grande homenagem que devemos a todos os luminares, aos nossos pais, a todos os seres significativos de nossas vidas, é nos melhorarmos, é amarmos, é servir em sua homenagem, em sua lembrança. Que assim seja para todos nós, não é? Vamos saudar os amigos aqui agora. Enir Cajazeira, dando o seu boa noite a todos, vibrando pela amiga Mônica Silva, que ela receba nossas melhores energias, nossas melhores luzes. Eliana Laure, dando também o seu boa noite a todos, como Andréa Santos, Esther Ponzoni, Adelaide Dias, Helenalva Oliveira. Helenalva pedindo vibrações para seu filho, Mateus Batista, para que ele e seu pai fiquem bem dentro de casa, que não hajam brigas. Como nós precisamos de paz, não é mesmo? Marco Aurélio Trindade, falando da ação e da oração, saudando a oração e a ação integradas, grande manifestação de luz da parte de todos nós. Muito bom. Andréa Santos também agradecendo. Enir Cajazeira, desejando que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todas e de todos, que nós sejamos cada vez mais, ainda que gradativamente, toda essa imensidão que nós podemos ser. Um grande abraço a todos, felicidades e tomara que possamos nos reunir amanhã. Eu terei uma missa em homenagem a um conhecido falecido. Talvez não dê para eu ir,
para eu vir aqui. Se não der, fica o convite para domingo, às 5 horas da tarde, estarmos juntos. 5:30 da tarde, estarmos juntos, no nosso estudo, na nossa reflexão, nosso curso. Um grande abraço, excelente final de semana a todos e até domingo.